Olá pessoal, bem-vindos ao Love em Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter você aqui comigo. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo do volume 3 do PET do terceiro ano do ensino médio. O assunto da semana é equação da reta. Bom, conforme vocês já devem saber, né, a reta ela é um conjunto de pontos que estão todos alinhados. Toda reta do plano cartesiano está associada a uma equação que tem o seguinte formato. Eu vou destacar para vocês na tela aí agora. AX mais BY mais C igual a zero. Aí você para, já começa a coçar a cabeça, fala, Thiago, mas tem muita letra aí. Tem A, tem B, tem C, tem X, tem Y. Nossa, que confusão. Pessoal, na equação mesmo, de letra mesmo, só tem X e Y, tá? Porque A, B e C vão ser números. Esses X e Y vão representar as coordenadas de um ponto genérico dessa reta, um ponto qualquer. É importante que a equação ela tenha pelo menos uma das letras X ou Y. Ela pode ter os dois ou pode ter só um. Mas tem que ter um. Se não tiver nenhuma das letras, não é reta, tá? Se tiver só número, não é reta, tem que ter letra. Nessa aula a gente vai ver duas maneiras de obter a equação de uma reta. A primeira vai ser quando a gente tiver dois pontos. Na verdade, a outra também pode ser obtida quando tem dois pontos, tá? Mas aqui ela vai ser obtida diretamente. Então a gente vai considerar dois pontos, A e B. Então, coordenadas XA e YA e XB e YB. Sendo esses pontos diferentes, vai ter uma única reta que vai passar pelos dois ao mesmo tempo. Então a gente tem ali os pontos A e B, e eu só tenho uma reta que passa pelos dois, tá? Por um ponto só passam infinitas. Agora pelos dois juntos só passa uma. Para a gente poder determinar a equação dessa reta, a gente vai ter que usar um ponto genérico dessa reta. Então vou pegar um ponto qualquer x e y dela, vou marcar, por exemplo, aqui. Tá? Então o ponto P está ali sobre a reta. Poderia estar em qualquer ponto ali da reta. Tá? Poderia estar antes do B, aliás, antes do A, depois do B, tanto faz. É um ponto qualquer, tá? Então qual que vai ser a história para a gente poder encontrar a equação? Para poder encontrar a equação, a gente vai ter que levar em conta o determinante da matriz que representa esses três pontos. Pessoal, matriz é uma tabela, tá? É uma tabela de valores. Então, a matriz que representa esses três pontos aí, ela é a seguinte, tá? Por exemplo. Então, repare que eu tenho exatamente as coordenadas ali. Eu tenho o XY, que é do P, tenho o XAYA, que é do A, e o XBYB, que é do B. Na última coluna, eu tenho os números uns. Ali, tenho vários uns. Por que eu tenho que colocar aqueles uns na nossa matriz? Para poder representar. Porque essa coisa de obter a equação da reta está associada com o determinante da matriz. O determinante é um número associado a cada matriz, é um valor numérico associado a cada matriz. E só existe determinante quando a matriz é quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, por exemplo, ó, se eu só pego aqui, se eu só pego x e y, XAYA e XBYB, essa matriz teria duas colunas e teria três linhas. Então, não estaria definido para ela um determinante. Para eu poder definir, eu teria que acrescentar uma coluna. Então, a gente acrescenta essa coluna daqui. E por que são colunas de uns? Porque o determinante ele vai ser resultado de várias multiplicações. E se você quer multiplicar por um número que não altere o valor, você coloca justamente o elemento neutro, que no caso da multiplicação é o 1. Por isso que a gente completa com uma coluna de 1. Tá? Mas isso é só detalhe técnico, não precisa ficar guardando isso. A gente vai obter um jeito mais prático de resolver isso aqui. Então, pessoal, considerando que os três pontos estão alinhados,
porque eles pertencem à mesma reta, a gente tem que o determinante daquela matriz ele vai ser igual a zero. Tá? Esse é um conteúdo até que foi omitido no patch aí, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Futuramente eu vou lançar aqui no canal uma playlist de geometria analítica em que eu vou trabalhar cada tópico com a devida atenção, então com certeza vai ter um vídeo sobre essa condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Enfim, tem várias maneiras de calcular o determinante. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Você vai montar desse jeito aqui, ó. Esquece aquela coluna de uns. Você coloca os 3 pontos, então x e y, xa, ya, xb, y e... tá xb ali. Pera aí que eu já volto. Deixa eu só arrumar esse xb aqui, porque agora que eu vi que tá errado. Voltei. Eu pausei aqui a gravação para poder arrumar aqueles pontos ali. Para vocês, você nem esperar, né? Na mesma hora eu já parei e já continuei o vídeo. Então você monta ali essa matriz, né? Considerando cada um dos 3 pontos. E o detalhe para usar esse método é você, na última linha, você repete o primeiro ponto que você escolheu. Tá? Então, como a gente começou pelo p, x, y, eu termino com ele também. E a ideia ali vai ser justamente pegar as diagonais. A gente vai multiplicar as diagonais. Então, por exemplo, a gente vai pegar ali, ó, a primeira diagonal é aquela que passa no x e no ya. Então, a gente vai multiplicar esses valores. Depois tem a diagonal que passa no xa e yb, multiplica. Tem a que passa no xb e y, multiplica. E agora a gente vai para o outro lado. Tem a que passa no y e no xa. Tem a que passa no YA e no XB. E tem a que passa no YB e no X. Tá? Essas diagonais vermelhas elas vão ser chamadas de diagonais primárias ou principais, tanto faz. E as azuis elas são as diagonais secundárias. Para a gente poder calcular o determinante, a gente vai fazer essas multiplicações e a gente vai somar os valores. Então a gente soma os valores das diagonais primárias, soma os valores das diagonais secundárias e a gente subtrai depois. E com isso a gente obtém o determinante. E como é uma reta, a gente vai igualar isso aí a zero e com isso a gente vai obter a equação da reta que passa pelos pontos considerados. Eu não vou colocar aqui qual que é o resultado daquela conta com letra ali, porque fica muito absurdo, né? Você não tem que guardar a fórmula pronta, é você guardar como que você chega nela. Essa que é a minha intenção aqui. Então, lembra disso, vai montar a sua tabelinha, coloca os 3 pontos e na última linha você repete o primeiro que você usou. Não tem que ser nessa ordem também, você pode começar pelos pontos numéricos já. Pode colocar o A, o B e deixar o P por último. Se eu comecei pelo A, depois eu repito o A no final também. Se eu comecei pelo B, eu repito o B no final. O importante é você guardar que o ponto que você começou é o que você vai usar no final. Ok? Então, ó, vamos fazer um exemplo aí. Ó. Obtenha a equação da reta que passa por Q 4 e 3 e R 0 e 7. Ok? A ideia então é a gente montar exatamente aquele determinante. Então vou começar pelo ponto P, x e y e vou colocar o Q e R. Então fica isso daqui, ó, x e y, 4 e 3, 0 e 7, x e y. Como é uma reta, o resultado vai ter que ser igual a 0. Bom, então a gente vai trabalhar exatamente aquela questão das diagonais. Então, primeira diagonal é aquela que passa no x e no 3. Multiplicando x e 3 vai ficar 3x. A segunda diagonal é a que passa no 4 e no 7. 4 vezes 7 vai ficar 28. A terceira diagonal é a que passa no 0 e y, e 0 vezes y é 0. Terminei as diagonais primárias. Vou dar uma destacada aqui e já vou preparar
para poder pegar a soma das diagonais secundárias. Já estou botando aquele menos antes, porque já tem que subtrair, né? Então, ó, primeira diagonal secundária é que passa no y e no 4, então vai ficar 4y. A segunda secundária é a que passa no 3 e no 0. 3 vezes 0 é 0. E a terceira secundária é a que passa no 7 e no x, fica então 7x. Como está na mesma linha, tem que ser igual a 0. Então é daqui que a gente vai obter a equação da nossa reta, que passa no Q e no R. O detalhe ali, então, é que como tem esse menos aqui, ó, a gente precisa fazer o quê? Trocar o sinal de quem vem depois. Então a gente vai repetir o primeiro ali, o 3x mais 28, e vou trocar o sinal do 4y e do 7x. Vai ficar então 3x mais 28 menos 4y menos 7x é igual a 0. Os zeros ali podem ser ignorados, tá? Os zeros na esquerda. Posso juntar o 3x com o menos 7x. Pessoal, 3 menos 7 é menos 4, então fica menos 4x menos 4y mais 28 é igual a 0. Pessoal, não é regra, tá? Não é obrigado, mas é aconselhável, dependendo do caso, que a gente deixe o x positivo, tá? Então, para deixar o x positivo, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Além disso, dá para dividir todo mundo ali por 4, simplificar aquela equação. Então, já que eu quero trocar o sinal e ao mesmo tempo simplificar por 4, a gente pode simplesmente dividir por menos 4, de forma que a equação ela se torne x mais y menos 7 é igual a 0, e essa que vai ser a equação da reta que passa por Q e R, tá? Então a equação da reta vai ser x mais y menos 7 é igual a 0, fim do exemplo 1, ok? Viram a aplicação? É simples, pessoal. Você pode se confundir um pouco depois na hora de resolver a equação, mas em questão de montar a sua tabelinha e fazer diagonais, isso é tranquilo, tá? Então pratiquem bem. A gente vai fazer mais um exemplo aqui. Esse exemplo ele está no pet de vocês, inclusive, tá? Que é a equação daquela reta. Então eu já tenho aqui o desenho dela. O que eu tenho que fazer primeiro é identificar os pontos. Então repara aqui no ponto A, certo? O ponto A, o x dele é o menos 1, o y dele é o menos 2, então esse ponto A ele é menos 1, menos 2. Já o ponto B, se você for olhar aqui, ó, o x dele é 1, o y dele é 4, então esse ponto B é 1 e 4. Então a gente tem menos 1 e menos 2 e temos 1 e 4. Tá? Então são esses pontos que a gente vai usar na hora de montar a nossa tabelinha. Tabelinha montada, x e y, menos 1, menos 2, 1 e 4, e repetir o x e y. Primeira diagonal primária é a que passa pelo x e menos 2. Multiplicando vai encontrar menos 2x. Segunda diagonal primária passa no menos 1 e 4. Menos 1 vezes 4 é igual a menos 4. A terceira passa no 1 e no y. 1 vezes y é y. Então chegamos ao fim das diagonais primárias. Já prepara para poder colocar as diagonais secundárias. Temos então a que passa pelo y menos 1, que vai ficar menos y. Temos a que passa pelo menos 2 e 1, que vai, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E temos a que passa pelo 4x, que vai dar 4x. Isso tem que dar igual a 0. Então, de novo, aquele detalhe. Tenho esse menos aqui. O objetivo, então, é trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. E abaixar os primeiros ali. Então, vai ficar o quê? Menos 2x, menos 4, mais y. Agora, trocando o sinal, mais y, mais 2, menos 4x é igual a 0. Temos termos semelhantes aí, ó. Repara que em vermelho temos o menos 2x e o menos 4x. Em azul temos o y mais o y. Em verde tem o menos 4 mais 2. Vamos abrir espaço aqui.
Menos 2x menos 4x vai ficar menos 6x. Mais y mais 2y. Menos 4 mais 2, menos 2. De novo, vamos fazer aquele procedimento de deixar o x positivo. E também dá para simplificar que é dividir todo mundo por 2. Então, no fim das contas, vamos dividir por menos 2. Vai ficar, então, 3x menos y mais 1 é igual a 0. Essa é a equação da reta. Se você reparar no PET de vocês, não foi feito esse passo de deixar o x positivo. Deixou o sinal que estava. Aí obteve menos 3x mais y menos 1 igual a 0. Mas é totalmente opcional isso, tá? Beleza? Enfim. Agora a gente vai falar de coeficiente angular da reta. Pessoal, o coeficiente angular ele é um número que vai estar associado ao ângulo da reta em relação ao eixo horizontal x. Então, considerando dois pontos A e B e o ângulo alfa que essa reta faz com o eixo x, a gente tem a seguinte situação. Então você tem a reta aí que passa pelo A e B e você tem um ângulo que ela faz com o eixo x. A gente vai recorrer aqui a um velho conhecido nosso, que é aquele triângulo que a gente usou na semana passada. É o triângulo formado pelo A e B e pelas projeções deles até os eixos, tá? Bom, se aquela projeção que passa no A ali, a do YA, ela é paralela ao eixo X. Sendo paralela, o ângulo que vai ser formado no triângulo ali no A vai ser justamente o alfa, vai ser o mesmo ângulo aqui de baixo, tá? Com isso, a gente vai ter um triângulo retângulo que tem um ângulo alfa e os catetos são YB menos YA, que é o cateto oposto a esse alfa, e o XB menos XA, que é o cateto adjacente ao alfa. Pessoal, cateto e cateto, a relação deles com o ângulo é a de tangente, tá? Então a tangente do alfa vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. A gente costuma chamar essa tangente de M. O coeficiente angular vai ser M. O que a gente tem guardado dessa história toda é que o M vai ser, no fim das contas, é o delta Y sobre o delta X. Ok? Então, esse é o coeficiente angular da reta. Ele vem diretamente das coordenadas dos pontos que a gente está considerando naquela reta. Exemplo 3. Determine a declividade da reta que passa por A, menos 5 e 4 e B, 1 e 10. Declividade é justamente o coeficiente angular. Tem a ver com a inclinação da reta. Então a gente vai adotar exatamente aquela fórmula, tá? E vamos substituir. Então, fazendo a diferença dos y ali, ó, a gente tem, já que é b menos a, vai ficar 10 menos 4 na parte do y. Na parte do x vai ficar 1 menos o menos 5. 10 menos 4 é 6. 1 menos menos 5 vai ficar 1 mais 5, que vai dar 6. E 6 dividido por 6 vai ficar 1. Então o coeficiente angular daquela reta vai ser 1. Então a declividade dela é justamente 1. De curiosidade aí para vocês, se fosse perguntado o ângulo, se quisesse saber o ângulo da reta, qual ângulo que a tangente vale 1? É o 45 graus, ok? Agora a gente vai ver como é que a gente obtém a equação da reta usando exatamente essa inclinação, usando o coeficiente angular, tá? Então a gente acabou de ver que a inclinação ela é dada por essa fórmula daí. Se a gente fizer umas continhas ali, e considerando um ponto P, XP, YP, e um ponto genérico X e Y, a gente, usando aquela fórmula ali, tá? A gente vai ter o seguinte, ó. O M vai ser Y menos YP sobre X menos XP, tá? Então a gente trocou o B pelo XY e o A pelo XPYP. E obteve essa fórmula aí. Trabalhando essa fórmula,
a gente consegue determinar uma equação que vai depender, a princípio, de um ponto só. A gente sabe um ponto e a gente sabe a inclinação dela. Então, a gente vai mexer naquela fórmula e é só multiplicar cruzado ali que a gente vai obter o quê? Y menos yp é igual a m vezes x menos xp. Essa é justamente a equação da reta quando você conhece um ponto, que é o ponto P, que esse y e x são genéricos, e a inclinação da reta, que é o m. Tá? Então guarda isso daí. Essa é a segunda forma de você determinar a equação de uma reta. Vamos ver como que isso funciona, tá? Porque na analítica, pessoal, a gente vê a fórmula, fica meio obscura ainda. O ideal é ver como que a gente aplica para a gente poder entender, tá? Então, ó, escreva a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 1 e 4 e 7. Você pode parar e pensar, Thiago, mas eu posso montar o determinante lá, não posso? Eu posso fazer x e y, 2 e 1, 4 e 7, x e y e fazer. Você pode, sem problema nenhum. Só que eu vou mostrar para vocês como que a gente faria se fosse através do coeficiente angular. E aí vocês decidem qual o jeito que é melhor, tá? O que vocês preferem? Fazendo o determinante ou fazendo essa ideia da inclinação. Então, fazendo pela inclinação, o nosso m vai ser o quê? Vou pegar primeiro o y, vai ficar 7 menos 1, correto? E agora eu vou pegar o x, vai ficar 4 menos 2. 7 menos 1 é 6, 4 menos 2 é 2, 6 dividido por 2 vai ser 3. Então o meu coeficiente angular vai ser justamente 3, tá? Tudo bem? Dessa vez eu não peguei a colinha, né, pessoal? Falhei nesse ponto. Eu gosto de colocar colinha no canto lá, mas é só guardar. É ΔY sobre ΔX. Então 7 menos 1, 4 menos 2. Agora a gente passa a adotar aquela fórmula ali, ó. Y menos yp é igual a m vezes x menos xp. Quem vai ser o nosso ponto P? Tanto faz. Você pode escolher. Pode ser 2 e 1, pode ser 4 e 7. Eu vou optar pelo que dá a conta mais simples, que é o 2 e 1. São números menores, né? Então opte por isso se possível. Você que sabe, você pode usar o 4 e 7 também. Então a gente vai trocar o yp por 1, o m por 3, que a gente obteve ali em cima, e o xp por 2. Então, ó, vai ficar y menos 1 é igual a 3 vezes x menos 2. Agora basta que você pegue esse 3 aqui, ó, e faça a multiplicação distributiva aqui no caso, né? Distribui 3 vezes x, 3 vezes menos 2. Vai ficar então y menos 1 é igual a 3x menos 6. Posso passar esse menos 1 para o lado direito, tá? De forma que a gente obtém que menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Então vai ficar y é igual a 3x menos 5, ou, se você quiser a forma geral, 3x menos y menos 5 é igual a 0. A primeira equação ali ela é conhecida como a equação reduzida da reta. É quando você isola o y. Você escreve o y em função do x. Isso é equação reduzida. A segunda forma ali é a equação geral da reta, tá? Em que ficam todos os membros do lado esquerdo igualados a 0, ok? Então essa seria a aplicação, e aí fica o seu critério, se você prefere usar isso daqui ou se você prefere usar o determinante, ok? Vamos para as atividades da semana. A atividade 1. A equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A, menos 9, 6, é... Pessoal, origem. Origem é o quê? É o 0, 0. Tá? Então você vai pegar justamente o determinante considerando os pontos menos 9, 6 e 0 e 0. Resolve isso daí e acha a equação. Tá? Se quiser, pode usar essa última forma que a gente encontrou também. A atividade 2. No plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Qual equação representa essa reta? Então, a gente tem dois pontos ali. Ó. Tem aquele ponto lá de cima seria 0 e 2. Aqui de baixo seria menos 3 e 0. Sempre o x primeiro, tá, pessoal?
Tá? Então, ó, aqui o x vale 0, o y vale 2. Aqui o x vale menos 3, o y vale 0. Tá? Então é 0 e 2, menos 3 e 0. E aí, já sabe os pontos, é só você escolher o que você vai fazer aí, monta o determinante, ou então faz pelo coeficiente angular, tanto faz. Atividade 3. Na figura, a reta R corta o eixo x no ponto Q, menos 16 e 0, e o eixo y no ponto P, 0 e 20. Sabendo α, que é o ângulo que a reta R faz com o sentido positivo do eixo x, então a inclinação da reta equivale a... O desenho está ali só para poder ilustrar mesmo. Tá? O importante é você saber que já que ele quer a inclinação, você vai usar a fórmula do coeficiente angular. Você faz então yp menos yq, xp menos xq. E aí você chega no coeficiente angular. Ok? Essa é tranquilinha, hein? Essa aí é de boa. Atividade 4. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então tá aí o gráfico, tá? Repara que pela legenda, quem faz a trajetória reta é o B e quem faz a trajetória parabólica é o A, tá? Com base nas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá diminuir ou aumentar em quantas unidades? Primeira coisa, pessoal, o objetivo ali é que o B intercepte o A quando o objeto A alcançar a altura máxima dele, né? Porque a parábola é aquele negócio. A parábola ela vai subindo, 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 chega no ponto máximo, o objeto começa a cair. A altura máxima é aquela que está determinada em vermelho ali, tá? Então, o objetivo é que o projétil B acerte o A naquele ponto lá de cima. Então, aqui você já começa a observar qual que é o ponto máximo ali, a coordenada dele, ó. Baixa aqui para o X, vem aqui para encontrar o Y, tá? E aí você encontra qual que é a coordenada dele. Só que repara que o B ele está encontrando o A nesse ponto aqui, ó. Anota também qual que é a coordenada onde ele está encontrando, ó. Temos aqui, ó, aqui e aqui, beleza? Então, pessoal, ele quer saber a mudança do coeficiente angular. Então, algumas observações importantes nesse caso, né? A fórmula do coeficiente angular é essa daí, tá? Então você vai ter que usar ela. Repara que a trajetória do B ela sempre parte da origem, então ela passa no 0, 0. E você vai calcular 2 coeficientes angulares. Você vai fazer a reta, a reta não, né? O coeficiente da reta que passa no 0, 0 e naquele ponto que eu marquei de verdinho. Vai fazer o coeficiente angular da reta que passa no 0, 0 e naquele ponto que eu marquei de vermelho, e você vê a diferença, tá? E conclui se tem que aumentar ou diminuir. Ok? Então, ó, esse é o primeiro coeficiente angular, esse aqui é o segundo. Então você vai fazer, na verdade, é esse menos esse, tá? Você vê o que acontece, tem que aumentar ou diminuir. No plano cartesiano a seguir, estão representados 2 pontos. A equação da reta que passa por esses 2 pontos é... Então, mesma coisa, né? Localiza aqui quais são as coordenadas desses pontos aqui, né? E aí você determina qual é a equação que você vai levar em conta, tá? Se você quer levar em conta o jeito, né, de achar a equação, se você quer fazer para o determinante,
ou se você quer fazer por coeficiente angular, tanto faz. Essa questão aí é tranquila. Agora vamos lá, ó. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Então repara aí, ó. No instante que começa, né, com tempo igual a zero, ela está numa altitude de 10.000 metros. Após 5 minutos, ela está a 8.000 metros. Após 10, está 6.000. 15 minutos está 4.000 e 20 minutos está 2.000. Considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação entre Y e T é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dada por... Então ele quer a equação, tá? Pessoal, esquece o texto, aquele texto é só introdutório mesmo, o Enem adora fazer isso. A informação importante está aqui, ó. A relação entre Y e T é linear. Se é linear, é porque essa relação forma uma reta, tá? Se forma uma reta, né, o gráfico, obviamente, então, o gráfico YT é uma reta, e com isso basta que você escolha dois pares T e Y dessa tabela aí. E aí você faz o procedimento para encontrar a equação dela. Repare que você tem 5 pares, né? Você tem o 0 e 10.000, tem o 5 e 8.000, tem o 10 e 6.000, tem o 15 e 4.000, tem o 20 e 2.000. Então você escolhe o método. Eu aconselho que vocês utilizem o método do coeficiente angular. Não carregue isso aí para o determinante não, vai ficar muito número lá. Eu acho melhor vocês fazerem exatamente pelo coeficiente angular, que eu acho que é mais fácil, tá? Mas basta você escolher 2. Pegue os mais simples. Eu, por exemplo, eu não sei, nem sei com vocês. Eu pegaria o 0 e 10.000 e o 5 e 8.000. Eu pegaria esses, tá? Mas isso aí é com vocês. Ok? Pessoal, para essa semana é isso. Desculpa qualquer coisa aí. É muita informação, é muita letra. Aulas assim são sempre complicadas de se trabalhar. Mas espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos e poder aplicar nas atividades. Quem for meu aluno aí, qualquer dúvida me manda mensagem. Quem não for meu aluno, pode deixar no comentário qualquer dúvida. Se não for inscrito, taca a inscrição aí, para você poder receber sempre que o vídeo sair. Obrigado aí pelo crescimento que o canal teve na última semana. Aguardo vocês na semana que vem. Obrigado, valeu pessoal.